Muito tem se falado ultimamente sobre impunidade. Vivemos apenas uma sensação ou, de fato, a impunidade está impregnada na sociedade? Quais são os males decorrentes da impunidade ou da simples sensação de que quem deve não está sendo punido de forma adequada? Bom, quem vai nos ajudar a entender um pouco desse tema, que é complexo, é o sociólogo, mestre em sociologia, professor aqui na UPF, Glauco Araújo. Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Nessa semana nós estamos apresentando uma série de entrevistas sobre cidadania, justamente para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo no nosso país. Como a sociologia, professor, entende a impunidade? Bom, uma primeira definição é que nós pegarmos a questão da punição, né? As sociedades, elas estão estruturadas dentro de certos valores, padrões de moralidade, que aquelas pessoas, indivíduos que fogem esses padrões, eles têm uma previsão, nas sociedades modernas, uma previsão legal de uma punição que seja prevista para essas pessoas que têm desvios de conduta. Quando essa punição ela não ocorre satisfatoriamente, ou pelo menos não pune um segmento da população como aquilo que está previsto, a gente considera que vivemos em uma sociedade em que a impunidade ela atingiu um patamar já superior ao que seriam os patamares regulares, né? Mas veja que eu acho que essa questão da impunidade no Brasil, ela é uma verdade, mas uma verdade em parte. Se nós pegarmos nos altos escalões, seja do mundo empresarial ou do mundo da política, a gente pode perceber o quanto é uma prática que está enraizada nesses espaços. Mas a impunidade ela não é generalizada justamente porque os segmentos mais baixos da população, as classes baixas e médias, esses não conseguem fugir do rigor da lei, elas acabam tendo que se sujeitar. Então, está muito mais focado em quem são as pessoas e as classes sociais que conseguem contornar os mecanismos da lei. E Professor, isso não é para todos. Então, né? Você nos diz que essa sensação de impunidade, ela não é para todo mundo. Tem muita gente sendo punida como deveria. Se nós pegarmos, com exceção, no caso, de uma parcela bem pequena da população que coordena, digamos, seja a economia ou mesmo o mundo da política, ali a gente pode ver que existe uma certa cultura de que você vai burlar alguns mecanismos e não vai acontecer nada ou vai acontecer muito pouco, o que compensaria o risco. Mas para o restante da população, sabe-se que se não preencher, por exemplo, um imposto de renda adequadamente, vai ter algum tipo de punição. Se cometer algum tipo de delito, também sabe que essa punição vai recair sobre si e talvez não vai conseguir justamente mobilizar recursos, seja de ordem econômica ou mesmo jurídica, para conseguir ter uma defesa adequada e que não tivesse uma punição tão severa como às vezes é maior ainda para quando está lidando com segmentos da parcela mais desfavorecida da população. Segunda-feira nós falamos sobre ética, sobre moral. Ontem falamos sobre corrupção e isso tem tudo a ver com impunidade também, professor. Esses assuntos estão todos relacionados. Com certeza, com certeza. A corrupção aqui é um problema endêmico da sociedade brasileira. E quando a gente olha para os exemplos que vêm de cima, né, sejam do mundo empresarial, quando a gente vê lá alguém que não declara todo o salário que está pagando para não ter que ter uma retribuição de direitos, ou então o sujeito da política que faz também algum ato para corromper também outros agentes públicos em prol de interesses privados. Esses exemplos acabam dando a sensação de que a impunidade está generalizada e, mais do que isso, acaba trazendo a lição, muitas vezes uma lição, do meu ponto de vista, equivocada, que o simples engrossamento das penas faria com que os atos de corrupção ou a criminalidade em geral, ela diminuiria, o que pode ser uma verdade, mas, de novo, é uma verdade em parte, porque a corrupção, como os demais crimes, elas têm uma série de fatores que causam eles e, no caso, a punição, ela ataca um deles, que é a sensação de que você não vai ser punido. Mas as causas efetivas, aqueles mecanismos no próprio mundo da política que propiciam que as pessoas se sintam tentadas a pegar o erário público, o dinheiro, aquele que seria patrimônio de todos,
para usos particulares acaba não sendo muitas vezes tomada como foco, e isso vai fazer com que num futuro próximo a gente possa, de repente, agora conseguir punir pessoas envolvidas, né, todas essas situações que a gente tem observado, mas que no dia de amanhã, daqui um pouco, esteja surgindo mais e mais corruptos ou pessoas que continuem na sua prática cotidiana agindo em desconformidade com os princípios aceitáveis em sociedade. Bom, teríamos muito mais para falar, para conversar. Professor, obrigada. Amanhã a gente troca de assunto, a gente vai falar sobre impunidade, vamos falar sobre individualismo, sobre egoísmo e como tudo isso se reflete no mundo que a gente está vivendo hoje. Professor, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.